Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Valmir Santos. É sempre um prazer imenso estar falando com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja sempre foi ilustrado desde o Antigo Testamento, através de tipos e símbolos proféticos. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, o evento escatológico mais aguardado pela igreja no momento. Em relação ao arrebatamento da igreja, existe 3 formas de interpretação, 3 escolas de interpretação. A primeira é a pré-tribulacionista, a segunda mesotribulacionista e a terceira pós-tribulacionista. O pré-tribulacionismo defende o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo defende o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo defende o arrebatamento da igreja ao final da grande tribulação. Para os que acreditam no pré-tribulacionismo, escola escatológica que defende a vinda do Senhor Jesus Cristo antes da grande tribulação. A vinda de Cristo se dará em 2 fases distintas uma da outra. Na primeira fase, virá para a igreja, virá até as nuvens, virá como ladrão de noite, virá como noivo, virá para os seus santos, virá secretamente. Segunda fase, 7 anos depois, virá para julgar as nações, pisar os pés no Monte das Oliveiras. Todo olho o verá. Virá como Rei dos Reis, virá com os seus santos, virá publicamente. O arrebatamento, meus irmãos, é descrito em toda a Bíblia como rapto e assalto repentino da igreja. É por isso que a vinda de Cristo para a igreja é descrita como a vinda do ladrão de noite. O arrebatamento da igreja será o sequestro santo de todas as pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo esclarece isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 2 a 4, dizendo: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas vós, ó irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A palavra arrebatados é traduzido do verbo grego harpazo, que significa tirar ou arrancar com força. O vocábulo latino raptare, que significa também arrebatar, é que deu origem à palavra portuguesa, raptar. Assim como o ladrão assalta, rapta e sequestra numa rapidez incrível, assim o Senhor Jesus raptará a sua igreja na incrível rapidez do abrir e piscar de olhos. De 1 Coríntios 15:52, quando fala desse raptar eminente, repentino, num abrir e piscar de olhos. Conforme Jesus ensinou em Mateus 24:40, ele diz: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui fala da vinda daquele que está, da ida daquele que está preparado, do justo e daquele que não se preparou. As virgens prudentes
Talvez o objetivo do Senhor em arrebatar a sua igreja com tanta rapidez e sem dúvida nenhuma não dará tempo algum, porque o inimigo de nossas almas não conhece os propósitos de Deus. Ele não sabe nem o dia e nem a hora, como também não sabemos. É impossível Satanás impedir o plano da ação no reino espiritual de Deus. Será impossível ele prejudicar esse evento eminente e glorioso, que deverá ser em qualquer momento, a qualquer tempo. No Antigo Testamento, houve 2 casos de arrebatamento que com certeza Deus operou para simbolizar o tipo da igreja que será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. O primeiro arrebatamento da história foi o de Enoque, de Gênesis capítulo 5, verso 2, 24. Quando o Senhor, ali ele nos ensina dizendo: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque para si Deus o tomou. 3 declarações foram feitas na Bíblia a respeito de Enoque. Ele caminhou com Deus, Gênesis 5, 22. Agradou a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 5, ele disse: foi testemunha de Deus. Agradou a Deus. Judas, verso 14, diz que ele foi testemunha do grande Deus vivo. Enoque não viveu numa vida de isolamento, e sim uma vida de separação. Ele não estava isolado das pessoas, mas estava separado, uma vida de separação a Deus. Esse é o papel da igreja. Está no mundo, mas não deve viver como o mundo vive. Um barco vive nas grandes águas, mas a água não pode estar dentro do barco. Assim é a igreja. E assim como Enoque, em viver de separação, quando passa a conhecer a Deus, tal é o papel exigido de todos os crentes na Bíblia. Enoque, convertido aos 65 anos, ele viveu fielmente para Deus 300 anos. Enoque foi um dos 2 homens da história que não morreu. Elias é o outro. Ele foi transladado. E como disse Hebreus, capítulo 11, verso de número 5, para não provar a morte. Que maravilha! Elias, em 2 Reis, no capítulo 12, versículo de 2, versículo de número 12, diz: e aconteceu que, indo ele falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, apartou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. No hebraico original diz: e Elias subiu em uma tormenta ao céu. Não há menção de um redemoinho, somente 2 descendentes de Adão, Enoque e Elias, passaram da terra
ao céu sem morrer. E vendo Eliseu, clamava: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Agarrando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Que maravilha! Esses dois homens, como símbolos do arrebatamento da igreja, não provaram a morte. Enoque representa a igreja que anda com Deus na terra, neste mundo, e será transladada pelo Senhor. O segundo caso do arrebatamento aqui do Antigo Testamento, que foi Elias. Elias representa a igreja fiel que subsiste de pé perante o Senhor, no meio de uma geração idólatra e pecaminosa, e será levada de forma repentina e sobrenatural da terra para o céu. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, Paulo, ele nos ensina, quando ali ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele conforta os irmãos, consola os irmãos de Tessalônica a respeito deste grandioso dia. Um dia maravilhoso. Ele diz no capítulo 4, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É o mesmo Jesus que os anjos proclamaram em Atos 1 e 11. Quando os dois anjos disseram: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos olhando para o céu? Assim como viste-o subir, ele há de voltar. Amém, glória a Deus. Que maravilha. E ele diz: e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, o critério para estar preparado para o arrebatamento é estar em Cristo Jesus. O que significa que todos que são nascidos de novo, sem dúvida alguma, irão no arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos juntamente com Ele, seremos arrebatados nas nuvens de santos. Que maravilha! Ao encontrar o Senhor nos ares. A palavra grega de ar é aer e se refere à atmosfera inferior, de aproximadamente 6.000 pés. Portanto, o Senhor mesmo virá sobre os ares. Glória a Deus. E nós encontraremos com Ele nesse momento. Que maravilha! Que grande dia glorioso será esse dia. Como disse o Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 30, quando ele diz, ele fala sobre as bodas do Cordeiro, que seguir-se-ão logo após o arrebatamento da igreja e ao tribunal de Cristo. Apocalipse 19, 7 e 8. A igreja é chamada de a noiva em Mateus 25, 6, em 2 Coríntios 11, 3, 11, 2. As bodas do Cordeiro serão a festa do casamento da igreja com Cristo para todo sempre. União esta que nunca se acabará.
e assim estaremos para sempre com o Senhor, para todo sempre. Quando lá em Cantares nos ensina, no capítulo 8, versículo 14, dizendo, a noiva diz, apressa-te, ó amado meu, em socorrer-me. Ali está o anseio da noiva à espera do noivo. O arrebatamento da igreja é um dia especial, um dia maravilhoso. Há alguns que ensinam sobre um rapto parcial, de que só uma parte da noiva será arrebatada, que só uma parte dos santificados que tem vivido uma vida sobrenatural, que possui vestes imaculadas, serão arrebatadas para o encontro com Jesus nos ares. Eles dizem que o restante, mesmo sendo parte da igreja, será deixado na terra para passar pela grande tribulação, ou pelo menos por parte dela. Meus irmãos, minhas irmãs, não há nenhuma passagem que se refira à igreja que dê suporte ao rapto parcial. Paulo se dirige aos Coríntios, escrevendo aí no capítulo 15, versos 51 e 52, quando ele diz, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, todos, num momento e num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Não há aqui, com certeza nenhuma, não há nenhum espaço para a teoria de um arrebatamento parcial. Lemos de novo lá no capítulo 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. E percebemos que não há absolutamente nenhuma indicação de que haveria um rapto parcial dos cristãos. E o abandono do restante, não, jamais. Paulo afirma várias vezes, nós, sem exceção, todos os que estivermos preparados, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. De todas as posições, quanto ao arrebatamento, o ponto de vista do arrebatamento parcial é muito fraco. Seremos arrebatados para estar com Ele para todo sempre e nunca mais separar do nosso grande Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Apocalipse nos ensina claramente quando ele diz no capítulo de número 22, dizendo assim, versículo de número 16, verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Que maravilha! E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que maravilha! É um convite maravilhoso. O clamor do Espírito Santo ao mundo perdido, chamando o homem pecador, fazendo um apelo a todos que ouvirem a sua voz enquanto ainda dá tempo. Jesus Cristo
virá a qualquer momento. Precisamos estar preparados para esse grande dia. Esse dia não pode te pegar de surpresa. É preciso estar pronto. É preciso estar preparado. Está você pronto, minha irmã? Você, meu irmão, esperando a volta do grande Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Prepare para que Jesus volte agora, nesse exato instante. Meu irmão, esteja pronto mesmo. Não deixe que os problemas que existem sobre a vida terrena lhe arrebate a esperança da volta de Cristo. O Senhor mesmo, Jesus, em João 16:33, Ele nos ensinou. Quando Ele diz para nós, na última parte, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci. Cristo há de voltar a qualquer instante. Os problemas são debaixo do sol, como diz Salomão em Eclesiastes. Porque acima do sol, na cidade que lhe espera, o problema não entra. Os ladrões não minam. Ali é lugar de paz e de justiça. E somente a noiva do Cordeiro será arrebatada no dia do arrebatamento. Que dia glorioso é esse que nos espera. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, e que você possa atentamente esperar este grande dia, o dia da volta do nosso Cristo Jesus, o nosso Rei da Glória. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.